fui monitor do Enxurrada, trabalhei junto com o Vinícius aí ao longo do ano de 2019, fazendo muitos projetos legais, com várias turmas, lá no Cefet também. E aí, no ano de 2020, eu vim me ausentar do programa, mas hoje eu cheguei aí porque o Vinícius me falou: Pierre, você quer falar um pouquinho de eletrônica lá com a gente? Pensei, por que não? Estamos de quarentena mesmo, vamos lá. Então, estou aqui hoje para mostrar um pouquinho de vocês o gigante mundo da eletrônica de uma forma bem resumida. Tanto é que a gente está achando que a gente vai dividir essa aula em duas, né, Vinícius? Porque, como é uma aula que vai envolver muito conceito, pode acabar ficando um pouco pesada. E aí a gente fica falando muita coisa, talvez fique improdutivo e vocês não consigam absorver o conteúdo. Então, beleza. Vamos começar? Eu vou só compartilhar minha tela aqui. Então, eu trouxe um convidado especial para falar para a gente o que é eletrônica. O Super Choque, né, que já trabalha com eletrônica há muito tempo, falou aqui para a gente que é um ramo da ciência que estuda o uso de circuitos formados por componentes elétricos e eletrônicos com o principal objetivo de representar, armazenar, transmitir ou processar informações além do controle de processos e servomecanismos. Então, mas esse conceito está muito grande, né, muito abstrato ainda. Vamos ver um pouco mais do que significa. Beleza, deu para ter uma ideia geral. Intuitivamente, todo mundo sabe o que é eletrônica, mas vamos aprofundar um pouco mais, ver isso no âmbito de conhecimento global, de conhecimento humano, o que é eletrônica. Bom, e aí aqui entra agora a comparação de elétrica com eletrônica. Partindo do âmbito de conhecimento humano, a gente tem a área da física. Vocês estão no ensino médio, acho que muitos de vocês já devem ter contato com física, ou se não está no ensino médio ainda, vai ter. Bom, a física é uma ciência da natureza, então ela busca estudar fenômenos naturais. E a representação desses fenômenos geralmente é por linguagem matemática. Então, dentro da física, você tem vários outros setores de estudo, como, por exemplo, a mecânica, óptica, termologia, ondulatória e astronomia. Então, dentro da física, você tem esses setores. E aí, além desse setor, você tem a área da elétrica, que é o que está interessado para a gente aqui. Perceba que eu não represento a elétrica com uma bola maior, porque ela é menos importante ou mais importante. Não, estou deixando ela maior aqui porque é do nosso interesse estudar a elétrica. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Que depois eu estou falando aqui. Tá todo mundo me ouvindo? Vinícius, dá um grito aí se estiver ok. Peraí. Acho que não, né? Porque... Sim. Tá. É porque eu não estou vendo o chat, gente. É que eu estou olhando para a apresentação do PowerPoint. Beleza. Vamos voltar lá. Tava com medo de estar falando sozinho. Então, beleza. Eu falei aqui, né, que a física está dentro do... Beleza, funcionando. Perfeito. Tranquilo. A física está dentro do conhecimento geral, e aí dentro da área da física você tem vários setores. O que a gente está interessado hoje é na elétrica. E aí dentro da elétrica, você ainda tem várias outras áreas de estudo, como por exemplo eletromagnetismo, eletrostática e eletrodinâmica, que é onde a gente está mais interessado hoje. E aí na eletrodinâmica, a gente tem a eletrônica, que se divide em duas basicamente, que é a eletrônica analógica e a eletrônica digital. Então a eletrônica, em si, ela se divide em duas. E o que diferencia cada uma? Eletrônica analógica de eletrônica digital. Bom, a gente fala com curtas palavras que a eletrônica analógica está caracterizada por representar e analisar sinais contínuos, enquanto a eletrônica digital está preocupada com sinais discretos. Contínuos, discretos, o que é isso, né? Eu acho que estão meio confuso agora. Vamos olhar para um gráfico aqui, ó. No gráfico da esquerda, vou pegar aqui um apontador a laser. Só um momento, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Acho que eu não vou achar, não. Peraí. Tem uma ferramenta no PowerPoint que você consegue ver o... Seu mouse. Não. Eu acho que tem como... Aqui, ó. Achei. Isso. Pronto. Tipo um laserzinho na tela. Esse aqui. Beleza. Genial. E aí, então nesse gráfico aqui da esquerda, você tem um gráfico que ele parece com uma onda, né? Então, assim, essa ideia dessa onda aqui, gente, é tipo tempo, e aqui seria um valor de, por exemplo, tensão. A gente pode pensar assim, energia. Vamos pensar assim. Então, você tem energia no tempo. Vocês percebem que como esse gráfico está meio curvado, ele varia numa faixa contínua de valores. O que isso quer dizer? Que tipo, não tem uma faixa muito bem definida. Enquanto esse sinal aqui, ó, ele só vai de 0 a 1. 0, 1. Não sei se já ouviram falar em linguagem binária dos computadores. É isso que esse gráfico aqui está representando. Ele está representando essa faixa de variação da eletrônica digital, que está entre 0 e 1, 0 e 1. Os computadores se comunicam dessa maneira, de forma
com sinais discretos. Então é isso que a gente está mostrando aqui, ó. Tipo, a diferença de sinal analógico varia uma faixa definida de valores, sinal digital varia numa faixa bem definida, em sinais discretos. Beleza. Então aí eu trouxe aqui alguns componentes para que vocês me falem, agora eu preciso da participação de vocês. O que é digital e o que é analógico? Então vamos lá. Tirei o gráfico, coloquei aqui 2 relógios. Qual deles vai ser o digital e qual que vai ser o analógico? Quem pode me responder? Com base nisso que a gente brincou aqui. Vou esperar vocês responderem. Se não responder, não digital é o da esquerda, ó. Foi mal, desculpa. Pode falar. Digital é o da direita, o analógico é o da esquerda. Isso. Por quê? Porque parece digital? Pode ser também. Mas assim, o que define ele como digital, além de parecer ser um relógio digital, é que ele não depende, tipo, você analisar as horas dele não depende da sua interpretação. A hora já está ali. Então, assim, já está bem definido. Enquanto aqui, por exemplo, no relógio de ponteiro, alguém que é mais aurônio pode pensar, em vez de ser 2h15, é 2h17, 2h14, entende? Essas ferramentas digitais, essas ferramentas analógicas, elas estão dependendo da interpretação humana. Então, por isso que a gente caracteriza... Pode falar. Pierre, só um instante. Dá uma olhada aí se tem mais gente pedindo para entrar na sala. Ah, tá. Realmente. Enquanto não chega nenhuma notificação, vamos dando uma olhada nos outros tipos de componente. Componentes digitais analógicos. Aqui a gente mostrou o relógio, né? Então aqui está claro que esse é o relógio digital, já que a hora sintetizada nele não depende da nossa interpretação, por exemplo. Para saber que é 8,5 a gente não tem que ficar analisando, já está a informação clara ali. E aqui agora tenho 2 termômetros. Então, qual que é o digital e qual que é o analógico, baseado nisso que a gente falou. É facilmente você identificar aqui também que o termômetro que apresenta a natureza analógica é o termômetro de mercúrio, que está aqui do lado. Enquanto o digital seria esse daqui. Beleza. E para isso também a gente tem vários outros tipos de objetos. E eu trouxe mais um aqui que seria tipo você escrever um texto num teclado. Isso aqui é um teclado, por mais que não pareça, é um teclado. Ou então você escreveu um texto anotando no caderno. Como você está anotando, a sua letra estaria restringida. A pessoa que fosse ler o que você está anotando teria que interpretar a sua letra. Então você poderia dizer que isso seria uma natureza analógica. Enquanto se você estivesse digitando, a informação estaria clara ali. Então não estaria restrita à interpretação de outra pessoa. Isso quer dizer que tudo que é analógico é ruim, tudo que é digital é bom? O que vocês acham? Nem sempre. Nem sempre. Por quê? Alguém pode responder? Pode ter algumas falhas no setor digital e algumas vezes pode ter falhas no setor analógico. Isso. Então, assim, você pode pensar que tipo, um complementa o outro. Isso. Pode pensar por esse lado também. O que a gente não pode ter preconceito com o sinal analógico é que o mundo se comporta de maneira analógica. Tudo que é digital provavelmente já foi analógico antes. Quase tudo que é digital hoje provavelmente já foi analógico antes. Então, essa natureza analógica é importante, até mesmo a gente vai fazer nossos sinais digitais, né? E a gente ainda tem sinal analógico presente em várias coisas, como, por exemplo, antenas de rádio, aquela faixa AM, FM, é totalmente natureza analógica. Então, beleza. Aqui foi mais para você ter uma ideia mesmo do que é sinal analógico e sinal digital. Então, o sinal analógico trabalha numa faixa contínua de valores, enquanto sinais digitais numa faixa discreta de valores. Lembrando que tudo isso aqui que eu estou falando pode estar parecendo confuso, mas eu lembro de 2019 ter feito uma apostila de eletrônica, eu acho que o Vinícius já deve ter passado para vocês essa apostila, e lá tem todas essas informações de uma forma mais organizada, com exercícios práticos, então assim, se vocês fixarem esse conhecimento, está tudo lá. E aí surge uma dúvida, por que eu devo aprender eletrônica? Pô, Pierre, quando eu entrei aqui para esse curso, me falaram que era curso de robótica, que não era curso de eletrônica. Por que eu tenho que aprender isso? Alguém tem assim, uma ideia? Por que você tem que aprender eletrônica para aprender robótica? Ninguém tem, assim, para que eu vou precisar de usar eletrônica para robô? Bom, a resposta para isso é muito simples. Para um robô funcionar, o que ele precisa? Eletrônica. Ele precisa prioritariamente de transmitir informação entre os mecanismos dele.
E como que a gente faz essa transmissão transmitir essa informação para um robô? Muitas das vezes através de eletrônica. Isso, muitas das vezes é através da eletrônica. Então, ali, quando o Vinícius estava falando do Arduino para vocês, quando você vai construir, por exemplo, um robô, o Arduino ali, que é aquela plaquinha eletrônica azul, acho que vocês devem ter visto na última aula, viram? Estou falando aqui. Vi, e também na última aula que nós fez presencial, ele mostrou para a gente. Ah, tá. Então, beleza. Então é isso, tipo, aquele Arduino ele vai ser como se fosse o cérebro do robô. Ele que vai estar ali responsável. Assim como a gente tem nosso cérebro, o Arduino seria, por exemplo, aquele cérebro do robô. Ele está responsável por interpretar sinais, dar sinais. Então, tudo isso é feito de forma eletrônica. Também envolve programação, só que, assim, se vocês forem estudar mais a fundo, vocês veem que a programação, no final, deriva da eletrônica. Então, assim, uma coisa está muito interligada com a outra. E aí eu trouxe aqui para vocês umas áreas de aplicação da eletrônica. Primeiro, que é a que eu mais gosto, a computação. Depois tem telecomunicações, sistema de controle, robótica, instrumentação, sistema de potência, semicondutores, processamento de sinais. Então, assim, a eletrônica está presente em várias áreas aí. Você pode pensar, Pierre, mas eu não quero trabalhar em nada disso do que você está falando. Eu devo aprender eletrônica ainda assim? Dever ninguém deve nada, mas só que seria interessante você saber. Eu lembro de um caso de um professor comentando, uma vez numa aula de eletrônica digital, quando eu estava fazendo técnico. Ele comentou de que quando ele estava fazendo eletrônica, quando ele estava estudando eletrônica, ele tinha um amigo que detestava eletrônica, que não gostava, e que, tipo, ele ficava passando cola pro amigo dele passar. E, tipo, o amigo dele não estudava eletrônica. Ele, apesar de ser inteligente, ele queria fazer medicina, ele não gostava muito de eletrônica. E aí, beleza, chegou no terceiro ano, né? Foram lá, fizeram o vestibular. O amigo dele passou em medicina e ele seguiu na área de eletrônica. E aí ele estava contando pra gente que uma vez na sala de aula desse colega dele que faz medicina, chegou um professor sugerindo iniciação científica na área de cirurgia robótica. E que para isso ele precisava de alguém que tivesse feito técnico eletrônica. E aí, coincidentemente, então, por ironia do destino, esse amigo dele que detestava eletrônica, hoje está fazendo estudos na área de cirurgia robótica. Porque ele já tinha um conhecimento prévio de eletrônica e aí agora ele está aplicando na área dele. Então, assim, dificilmente, entendeu? Tipo, dificilmente você vai ver, assim, uma área que não tem alguma relação com a eletrônica. Você pode pensar, Pierre, mas direito não tem eletrônica. Você está muito enganado. Porque hoje tudo é armazenado em quê? De forma digital. Então, às vezes, você saber eletrônica ali, até mesmo na área de direito, por exemplo, pode te auxiliar em alguma coisa. Então é isso, tipo, eu quis só trazer para vocês a ideia geral aqui do por que você deve aprender eletrônica, algumas áreas, e mesmo que você não vá trabalhar na área, ter o conhecimento de eletrônica nunca é demais. Porque, por exemplo, quando, sei lá, estraga alguma coisa na sua casa, você vai ter que mandar para o técnico lá. Se você tivesse um conhecimento de eletrônica, às vezes você mesmo poderia arrumar. Então, assim, eletrônica é útil não só nesse setor de trabalho, como também no seu dia a dia. Essa é a ideia que eu estou querendo passar aqui para vocês. E aí, então, beleza, já vimos aí o que é eletrônica, por que ela é importante, e aí vamos então aprofundar um pouquinho na física e entender como que funciona isso, como que funciona a corrente, como que funciona pontos de tensão, olhar isso agora de uma maneira mais física, falando, de maneira mais natural. Então, eu representei aqui um ponto que tem muitas bolinhas azuis. Um outro ponto tem poucas bolinhas azuis. Alguém poderia olhando para essa figura, identificar o que seriam essas bolinhas azuis? Alguém sabe? Tipo, tem um sinal de menos ali. Alguém já viu isso antes? Não. Não, né? Então tá, vou falar com vocês. Essas bolinhas azuis com esse sinal de menos representam um elétron. Vocês sabem o que é um elétron? Alguém sabe? Um elétron. Sim, é uma partícula negativa de um átomo. Isso, uma partícula negativa de um átomo, exatamente. Então aqui eu representei um ponto com muitos elétrons. Então a gente diz que ele está mais eletronegativo, um ponto muito eletronegativo. Então uma maneira mais técnica de dizer isso na eletrônica seria você dizer que é um ponto com grande potencial. É um ponto com grande potencial. E aqui, do outro lado, nós temos um ponto com pouco elétron. Então a gente fala isso na eletrônica, que é um ponto com pouca energia potencial. Quando você aproxima esses dois pontos, você tem o que a gente chama de corrente elétrica, que é a passagem dos elétrons. Então, vamos voltar aqui na animação, que ela é muito bonita. Aqui, ó, você tem a passagem de elétrons. Essa passagem de elétrons,
a gente chama de corrente elétrica. E por que acontece isso? Alguém tem ideia de por que acontece? Por que tipo, um elétron sai de um lugar muito carregado para um lugar pouco carregado? Por que ele faz isso? Pode falar? Pode falar. Você estudando isso, então. Mas é porque o lugar com menos elétron provavelmente vai estar positivo. Aí o positivo vai atrair o negativo. Isso, exatamente. Você tem essa atração, né? A natureza busca sempre estar em equilíbrio, gente. Tipo, apesar de ter aquela segunda lei da termodinâmica, não sei se vocês já viram isso para quem está no ensino médio, de que tudo tende ao caos, ao mesmo tempo tudo tende ao equilíbrio. Então a natureza sempre quer buscar o equilíbrio. A química funciona basicamente disso, tipo, átomos buscando o equilíbrio. Por isso você tem as reações químicas. Então, como a natureza quer sempre equilibrar, então quando você tem aqui um ponto que está muito eletronegativo e um ponto que está pouco eletronegativo, o que a natureza pensa, entre muitas aspas? Pô, tem que jogar elétrons de um lado para o outro. E aí, quando ocorre essa passagem de elétrons, a gente tem o fenômeno da corrente elétrica. E, assim, uma coisa bem legal é que tipo, a gente tem esse fenômeno assim, presente em umas situações mais fantasiosas possíveis, como, por exemplo, com raios elétricos. Então, tipo, quando você tem esses trovões aí, ocorre justamente porque lá em cima, nas nuvens, tá super eletronegativo, enquanto embaixo tá pouco eletronegativo. E apesar do ar ter uma resistência enorme, a gente vai ver esse conceito de resistência mais para frente, apesar do ar ter uma resistência surpreendentemente enorme, a eletronegatividade presente entre esses dois pontos, que é a nuvem e o solo, é tão grande que consegue quebrar essa barreira de resistência do ar e provocar essas correntes elétricas aí. Imagine se, por exemplo, o ar não fosse tão resistente e aí você passasse perto da tomada e tomasse um choque. Não seria legal, né? Então, o que está acontecendo aqui é exatamente isso. Tipo, os raios quebram a resistência do ar e ocorre essa passagem de corrente elétrica aí. E aí, agora saindo um pouco mais da natureza, e entrando mais na eletrônica, a gente tem aqui agora representação de fonte e resistência. Por que eu falei saindo um pouco mais da natureza e entrando mais na eletrônica? Porque a eletrônica nada mais é do que você manipular esse fenômeno natural de corrente elétrica para nós humanos. Então, tipo, você pega isso que é natural, a natureza faz a corrente elétrica, e agora você vai pensar em como que você vai controlar isso para o seu favor, para produzir, sei lá, energia para sua casa, para, sei lá, fazer um videogame, para fazer qualquer coisa que envolva eletrônica. Você vai ter que manipular essa corrente elétrica aí que a natureza faz de maneira natural. E aí eu trouxe aqui representação para vocês de fonte e resistência. Perceba que fonte, ela tem duas formas de representar na eletrônica, ou com essas barrinhas aqui, ou então com esse círculo e esse mais e menos aqui nas laterais. Enquanto a resistência também tem duas formas. Essa daqui, que é a mais tradicional, essa de cima, geralmente é o que vocês vão ver aqui no Brasil, e quando você estiver, por exemplo, pegando alguma coisa de fora, que seja literatura inglesa, provavelmente você vai ver esse símbolo aqui, com essa barra, esse quadrado aqui no meio. Ambos representam resistência. Então, assim, tipo, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, tipo, você vai ter vários tipos de representações, apesar de estar representando a mesma coisa. Então, assim, não é bom você ficar misturando muito, mas também se você vê, você consegue interpretar, ó, isso daqui é uma resistência, isso daqui é uma fonte. E eu trouxe aqui um convidado especial, Bob Esponja, ele está falando para a gente que a fonte é responsável por energizar o circuito elétrico. E alguém pode me dar a ideia do que seria uma fonte no nosso dia a dia? O que é uma fonte? Galera que está participativa hoje, poderia me falar o que é uma fonte? Uma fonte? Tipo, um exemplo de fonte, na verdade. Tipo uma fonte de energia, alguma coisa assim? Isso. Qual que é uma fonte de energia que a gente tem hoje? Muito comum. O que vocês acham? Fio térmico. Pilha, bateria é fonte? Por quê? Que ela produz eletricidade para algum produto que precisa de eletricidade. Em poucas palavras é isso. Bom, pilha e bateria é fonte, porque eles, além de serem responsáveis por energizar o circuito, eles funcionam basicamente dessa forma que a gente apresentou aqui. Você vai ter um terminal positivo na pilha, um outro negativo, e aí quando você conecta esses terminais por via de algum outro circuito, você tem a ocorrência da passagem elétrica. Então, um exemplo de fonte que a gente tem aí hoje seria pilha, bateria, né? E aí o Pica-Pau está falando que resistência é responsável por proteger o circuito. Então, por que eu preciso de proteger meu circuito? Ora,
eletricidade, não sei se vocês sabem, ela costuma machucar um pouquinho. Se, por exemplo, você for lá na tomada agora, meter um garfo lá, eu acho que você vai levar um leve choque. Então, assim, no circuito, no circuito, isso também é importante. Tipo, você proteger o seu circuito é importante. Então, para isso, você tem as resistências elétricas. Porque, por exemplo, quando algum aparelho queima, talvez, ou porque você aumentou muito a corrente naquele circuito daquele aparelho, por exemplo, sei lá, você está com o seu computador, a fonte dele queimou. O que acontece nesse caso é o seguinte, tipo, ou você aumentou muito a corrente, não podia fazer isso, ou então a resistência que estava lá não era adequada para a sua fonte de tensão. Então, a resistência que estava lá não foi adequada o suficiente para proteger aquele componente. Então, a resistência é um dos componentes mais importantes quando você está falando de eletrônica. Então, igual de chuveiro, né? Igual ao chuveiro, exatamente. Foi bom você ter levantado isso aí. A do chuveiro é importante porque como é que funciona a resistência do chuveiro? Ela é importante para proteger também o circuito ali, mas também o legal o legal da resistência do chuveiro é para esquentar. Então, tipo, a corrente elétrica que está acontecendo ali é que está sendo convertido energia elétrica em energia térmica. Então, você tem ali duas áreas da física trabalhando junto. Você tem a termodinâmica e a elétrica trabalhando junto ali no chuveiro. Tipo, a energia elétrica... Pode falar. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. O gerador de energia elétrica, ele funciona como uma fonte? Sim. Pode pensar assim. Beleza, Pode pensar que ele funciona como uma fonte. E aí, esporte? Esporte? Hein? Tá. Achei que você tinha falado comigo, mas beleza. Assim, você pode pensar como uma fonte. E aí eu tava falando do chuveiro, o legal do chuveiro é o seguinte, tipo, você tem energia elétrica ali sendo convertida em energia térmica, e por isso que ele esquenta, porque tá passando energia ali toda hora. Tanto é que se você desligar o chuveiro, o que acontece com a água? Ela esfria. Então, uma das aplicações de resistência é para essa aí, para o chuveiro. E aí, eu trouxe aqui agora os 3 principais conceitos da eletrônica. Assim, isso aqui, se você está aprendendo robótica, se você está aprendendo qualquer coisa que use eletrônica, não tem como você não usar isso aqui. Você vai ter que lembrar. Que é corrente, tensão e resistência. A gente até comentou eles aqui atrás, só que agora a gente está querendo dar um viés mais matemático. Como que a gente representa isso matematicamente? E aqui, corrente a gente geralmente representa por esse I, tensão por esse V, porque é volts, e está relacionado com corrente ampere, e esse símbolo aqui é uma letra grega chamada eu acho, e aí por isso que resistência é representada por ohms. E aí, então a gente tem essas 3 representações, I para ampere, V para volt, e esse símbolozinho aqui é o ohms. Então, beleza. Aqui, ó, eu trouxe um GIF animado que ele mostra como que está correndo, como que essa lâmpada está ligando. Se você aproximar, der um zoom macro nesse fio aqui, você vai ver o quê? Você vai ver essas bolinhas. O que seriam essas bolinhas, gente? Baseado naquilo que a gente viu anteriormente. Átomos. Elétrons. Elétrons. Isso aí. Elétrons. Você tem elétrons passando ali. Então, o que caracteriza esse movimento de elétrons? A corrente elétrica. E aí, se você tem corrente elétrica ligada ali naquele fio, você coloca uma lâmpada ali, ela acende. Bem intuitivo isso, beleza. E aí, como é que a gente representa isso num viés mais da eletrônica? Naquele esquemático eletrônico, não sei se vocês já chegaram a ver isso, mas você pode representar dessa forma. O que você tem aqui? Isso daqui é a representação da fonte, né? Que a gente tinha falado agora há pouco, que ela é representada geralmente por esse círculozinho aqui, desses 2 tracinhos. O traço maior indica o terminal positivo e o traço menor indica o terminal negativo. Isso daqui está sendo semelhante a quem? A pilha. Então, essa representação aqui, desse riscado aqui, representa a pilha. Enquanto esse triângulozinho com essas setinhas, ele é a representação de um LED. Mas não vamos entrar em detalhes num LED agora, não. É um componente que está emitindo luz. Coloquei ele aqui para representar a lâmpada. Então, e essa seta aqui está representando a passagem de corrente elétrica. Então, o que você tem aqui simplesmente é o quê? Você tem uma fonte ligada num dispositivo que emite luz, ligado na fonte de novo. Terminal positivo maior, terminal positivo menor. E aí, quando você faz essa conexão, ocorre a passagem de elétrons, que produz a corrente elétrica. E além de representar dessa forma, existe uma outra representação também, que é por meio de ground, de terra. Então, essa palavra terra, eu acho que ela é muito comum na eletrônica também. Esse ground
representado por esses pequenos riscados, ele representa o negativo do circuito. Então, assim, ele é como se fosse uma referência para todo o circuito. E aí, então, você representar ou dessa forma aqui de cima ou dessa forma aqui de baixo é a mesma coisa. Só que tem um problema com essas representações. Alguém poderia me falar por quê? Baseado no que a gente viu anteriormente? O que está faltando nesse circuito aí? O que vocês acham? Alguém tem alguma ideia? Uma resistência? Uma resistência. Por quê? Por que você achou que está faltando resistência? Para proteger o circuito? Isso, você tem que proteger o circuito. Porque se você não coloca uma resistência aqui, o que vai acontecer? Esse seu dispositivo de luz simplesmente vai queimar. Obviamente que aqui nesse GIF, ele está considerando que tem uma resistência interna já na própria lâmpada. Então, a maneira correta de a gente representar isso daqui não seria dessa forma, e sim dessa daqui, ó. A gente coloca uma resistência antes do dispositivo de luz e conecta de volta na fonte. Então, agora você tem o quê? Você tem esse circuito mais bem protegido. E além desse símbolo de risquinho, poderia ser aquele outro, do quadradinho também, que é só uma forma de representação. Então, assim, todo circuito, se você bater o olho ali, você não viu uma resistência, você pode pensar, tem alguma coisa errada com esse circuito. Ou então, o dispositivo que está conectado a ele já apresenta uma resistência interna. Mas, mesmo assim, é essencial que tenha uma resistência explícita ali. Então, assim, resistência, não tem como. Você tem que bater o olho e identificar, ó, tem resistência? Tem. Então, beleza, a gente pode começar a analisar o resto do circuito. Não tem, vai ter alguma coisa estranha aqui, então. Tá faltando uma resistência, como é que vai proteger o circuito? Então, beleza. E aí, partindo disso, a gente vai entrar agora na primeira lei de Ohm. Não sei se vocês já chegaram a estudar esse conceito na escola, mas Ohm, geralmente a galera fala lei de Ohm, mas só que Ohm não fez só uma lei, ele fez duas leis. E aqui no nosso curso, a gente vai estar focado mais na primeira lei dele. Primeira lei de Ohm, que diz o seguinte, ó. A diferença de potencial entre dois pontos de um resistor é proporcional à corrente elétrica exercida nele. E aí, a gente pode pegar essa frase e jogar mais com um linguajar matemático, para a gente poder trabalhar. A gente fala aqui, ó, V igual a R vezes I. O que significa isso, Pierre? Aqui, ó, a tensão é igual a resistência vezes a corrente. É isso aqui que Yugi está falando para a gente. Ó. A diferença de potencial, ou seja, tensão, entre dois pontos de um resistor, ou seja, resistência, é proporcional à corrente elétrica exercida nele. Se é proporcional, diretamente proporcional, então a gente coloca aqui um sinalzinho de vezes. Se fosse inversamente proporcional, aí seria dividido. Então aqui, ó, falou de eletrônica, você já tem que lembrar de uma fórmula. V igual a RI. Isso daqui você vai usar muito quando você está tratando de eletrônica. Tensão igual a resistência vezes corrente. E aí, eu coloquei uma representaçãozinha aqui de uma figura, né, que representa essa ideia da lei de Ohm. Você tem aqui, por exemplo, o volt, que é a nossa fonte, quanto mais forte ele é, mais ele empurra a corrente. E quanto mais resistência você tem, menos a corrente vai conseguir ser empurrada. Então, assim, você tem um Ohm atrapalhando, né, tipo, a corrente de passar do circuito, o volt está lá influenciando ela, empurrando, vai corrente. Enquanto isso, a corrente, coitada, só obedece os dois. Enquanto um segura, o outro empurra. Ela é que mais sofre no negócio. Então, assim, você tem a lei de Ohm aqui representada só nessa figura. Tem o volt, que empurra a corrente, e o Ohm, que resiste à passagem da corrente. Né? E aí, você pode pensar assim, pô, Pierre, mas é difícil, como é que eu vou lembrar dessa fórmula? E aí a gente tem um macetezinho, por exemplo, se você não quiser gravar isso, você pode fazer o seguinte, você desenha um círculo, e aí dentro desse círculo você coloca uns riscos, né, na vertical e horizontal, e aí você coloca, ó, V, R, I. E aí, por exemplo, suponhamos que você quer saber a tensão de um circuito. O que você vai fazer? Você vai jogar sua mão em cima do V, e aí vai sobrar o quê? RI. E aí você faz, então, V igual a RI. Agora, se você jogar sua mão ali em cima do R, o que você vai ter? Você vai ter R igual a V sobre I. Está representado aqui, ó. V em cima e embaixo. Então, o que você pode derivar disso? Que além da tensão ser igual a corrente vezes resistência, a resistência é igual a tensão dividido por corrente. É lógico que isso tem um sentido matemático, eu só estou passando isso aqui para vocês como um macete, caso você não consiga lembrar. E aí, aqui se você joga sua mão em cima do I, você tem I igual a resistência sobre tensão. Isso aqui também está muito bem explicado na apostila. Então, se tiver algum conceito aqui que eu estou falando e você não tem entendido, dá uma lida lá na apostila, porque o intuito dessa aula não é que você aprenda tudo de fato. É assim que eu apresento conteúdo para vocês. Então, beleza. Vamos continuar aqui. Agora a gente vai entrar na parte de circuitos. E aí, vamos começar introduzindo o conceito de circuito série. Bom, o circuito série, segundo a vovó aqui, é um circuito em que os componentes estão ligados em sequência
por somente um ponto em comum. Então, olhando aqui para esse GIF animado, perceba que quando a lâmpada é colocada, elas se acendem. Quando retiro uma lâmpada, todas as lâmpadas se apagam. Alguém poderia me dizer por que isso está acontecendo? Alguém tem uma ideia? Por que acontece isso? Tipo, se eu tiro uma lâmpada, todas apagam. Se eu coloco, todas acendem. Porque o circuito está passando pela lâmpada? Isso. Tipo, todas as lâmpadas elas são ligadas... exatamente. Tipo, todas as lâmpadas são ligadas em sequência. Então, se você tira uma, o que acontece? Você está abrindo o circuito, né? Então, assim, para que você tenha funcionamento de todas as lâmpadas, é essencial que elas estejam ligadas todas juntas. Então, essa ideia do circuito sério. Se todos os pontos do circuito, se todos os componentes têm somente um ponto em comum, para que você tenha funcionamento total do circuito, você precisa de que todos estejam conectados. Então, por exemplo, se você for pensar na sua casa aí, você acha que todos os componentes são ligados em série? O que vocês acham? Assim, na sua casa. Tipo, todas as lâmpadas da sua casa estão ligadas em série? Sim. Não. Sim, não. Não? E aí? Sim ou não? Quem falou não? Poderia me explicar por quê? Porque quando eu tiro a lâmpada da sala do meu quarto, não apaga. Exatamente. Então, assim, na sua casa você não tem todos os aparelhos ligados em série. Porque se você tivesse, por exemplo, para você ligar, sei lá, o seu chuveiro, você teria que ligar também a lâmpada, que teria que ligar todos os outros aparelhos da sua casa. Seria um gasto energético absurdo. Então, na sua casa, não. Os componentes não estão ligados em série. A gente fala que eles estão ligados em paralelo. Isso aí vai ser um outro tipo de circuito que a gente vai ver mais pra frente. Mas a ideia do circuito sério é esse. Para que haja funcionamento de um componente, todos eles têm que estar ligados juntos. E aí, como é que a gente apresenta isso aqui em um viés mais eletrônico? Eu coloquei aqui uma fonte de tensão que está ligada a 3 resistores. E aí você pode apresentar isso como se fosse somente uma fonte de tensão ligada a somente um resistor. Mas para fazer isso, existe uma lei matemática que você diz que a soma das resistências de um circuito equivale à resistência total desse circuito. Então, por exemplo, se você tivesse aqui um quarto resistor, para você saber esse resistor grandão aqui, você precisaria de somar as 4 resistências. Isso é bem intuitivo, né? Se eles estão ligados em série, para que você tenha o total, é só você somar todo mundo. Beleza. Então, ok, vamos colocar isso aqui um pouquinho na prática para a gente ver como é que funciona. Aqui tem uma questzinha, ó. Dado o circuito abaixo, encontre a corrente que passa pelo resistor, sabendo que a fonte de tensão é de 12 volts. Como é que a gente faria isso daqui? Alguém tem alguma ideia? Baseado naquilo que a gente viu anteriormente? O que vocês acham que a gente tem que começar fazendo? Cara, pra saber a resistência, você tem que somar todas essas resistências que estão aí? Sim, você tem que somar todas as resistências corretamente. Pra gente saber o quê? Pra gente saber essa resistênciazinha aqui, né? Porque os componentes são ligados em série. Quantos volts? Quantos vai dar a outra resistência? Peraí, repete, por favor, que parece que a voz deu uma cortada. 14 Peraí, só um minutinho. Tranquilo. Calma. E aí, galera? Porque a corrente é igual a resistência vezes o volt, não é? Tá, a lei de Ohm você tá falando, né? Uhum. Peraí, que eu tirei a lei de Ohm. A lei de Ohm é basicamente esse daqui. Agora eu vou ter que anotar ela aqui que eu tinha tirado. A lei de Ohm é isso aqui, ó. Você tem V, então vai estar de uma forma bem ridícula, mas como eu tô anotando aqui, igual a R vezes I. Então os volts é igual a resistência vezes a corrente. Isso, é igual a resistência vezes a corrente. Então, para a gente saber a corrente que está passando pelo circuito, a gente precisa de saber o que prioritariamente? A resistência total desse circuito, né? Então, por isso, vou apagar aqui essa bagunça que a gente fez. Então, por isso, a gente tem que somar essas resistências para encontrar a resistência equivalente do circuito. Então, vamos fazer isso. Só um momento. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Somar todas as resistências para encontrar a resistência total. E ao fazer essa soma, a gente encontra então que a resistência vale 1.200 ohms. Eu coloquei a fórmula da lei de Ohm aqui de novo, porque você vai usar ela. E aqui o que você faz? Ó? Morreu agora, né? Porque você já sabe a resistência total, sabe a tensão da fonte, que é 12 volts. E você faz 12 igual a 1.200. E aí o que você faz? Por viés matemático, você pode passar aquele 1.200 dividindo. E aí, ó, o 12 dividindo, quer dizer. E aí você tem I igual a 1.200 por 12. Na verdade, é o contrário. É o contrário. Eu fiz ao contrário, gente. Vocês me desculpem. É o contrário, né?
A resistência é 1.200, então tem que passar dividindo. Então, peraí que isso aqui tá errado. Então, você tem aqui, ó, é 12 dividido por 1.200. Dá 0,01. 0, 0,01. 0 0,1. ampere. Certo? Por que ampere? Isso aqui é 0,01, viu, gente? Infelizmente, eu coloquei errado ali em cima. Aí eu fiz aqui com o mouse mesmo, bem avacalhado. Mas o que eu mostrei aqui, ó? Para você saber essa corrente, você tem que passar esse 1.200 dividindo. Então você tem 0,01 ampere. Aqui, seria essa a corrente que passa em todo o circuito. Lembrando, o que a gente fez? A gente somou todas as resistências, encontrado essa resistência, a gente pegou a tensão e dividiu pelo valor da resistência. E a gente achou a corrente. Vamos passar aqui agora para o circuito paralelo. No circuito paralelo, a gente vai ter o quê? A gente tem um circuito que todas as cargas possuem o mesmo ponto em comum. Então, se todas as cargas possuem o mesmo ponto em comum, a gente pode olhar de novo para aquele viés das lâmpadas lá. O que está acontecendo aqui nesse caso? Quando você tira uma lâmpada, percebe que as outras continuam acesas, né? Por que isso está acontecendo, gente? Por que, diferentemente do outro circuito que estavam ligados em série, quando eu tiro uma lâmpada aqui, não apaga todo mundo? Ninguém tem uma ideia? Ó, eu tirei. Porque esse aqui é um circuito. Gosto, quer falar. Pera. Pode porque das lâmpadas não são circuito. O circuito passa pelas lâmpadas, mas também continua. Isso. Não sei como dizer. Isso. A ideia geral é essa mesmo. Tipo, você tem. Como está todo mundo ligado em paralelo, vou representar aqui já o viés eletrônico. Como está todo mundo ligado em paralelo, se você tira essa resistência, que seria a lâmpada no caso, ainda o circuito está conectado em positivo e negativo. Então ainda passa corrente elétrica entre as outras resistências. Ainda passa corrente elétrica aqui, ainda passa corrente elétrica aqui. Então por isso que as lâmpadas continuam acesas, porque eles não dependem, os componentes agora não dependem mais um do outro para poder operar normalmente. E aí também, para representar uma resistência total, um circuito paralelo, a gente tem mais uma lei matemática, que seria o inverso das somas das resistências, representa a resistência total do circuito. E aí, vamos aplicar então esse conceito agora em um exercício prático. Por exemplo, dado o circuito abaixo, encontre a corrente que passa pelos resistores, sabendo que a fonte de tensão é de 20 volts. Beleza. Aqui, voltei. Aqui eu representei esse circuito com várias resistências. Esse K aqui quer dizer 1000. Então, se você tem 20K, você tem 20.000 de resistência. Se tem 30K, você tem 30.000 de resistência. 6K, 6.000 de resistência. E aí, o que a gente precisa de saber aqui, de novo, para usar a lei de Ohm? O que vocês acham que a gente precisa? Ó, a gente precisa, tensão igual a resistência vezes corrente. A gente sabe a resistência do circuito? Sabe ou não sabe? Prioritariamente. Sabe, gente? Gente, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Se não tiver... Desculpa, é que eu tava tentando anotar o meu nome lá na planilha, mas só que eu não consegui, não. Não, tranquilo. Depois a gente dá uma olhada. O que eu tô falando... Pode falar. É só essa planilha. Que planilha é essa? É pra, eu acho que é de chamada, alguma coisa. Calcular o que ele está pedindo aqui, ó. A corrente que passa pelo circuito, você precisa de saber as resistências para poder aplicar na lei de Ohm. E para fazer isso, a gente acabou de ver uma fórmula que relaciona todas essas grandezas. E aí, é o seguinte, você vai simplesmente jogar os valores das resistências na fórmula. Com isso, por meio de manipulações algébricas, que não vale entrar aqui no caso agora, você ia encontrar que a resistência total equivale a 4K ohms. Esse K equivale a 1000. Então, se você faz 4K ohms, você tem 4.000 de resistência. 4.000 ohms de resistência. Então, beleza, achei aqui a resistência total do circuito. Vou jogar isso lá na fórmula. E aí eu vou ter o quê? Corrente igual a tensão dividido pela resistência. Então, eu tenho 20 dividido por 4.000. Corrente igual a 0,50 ampere. Só que percebe que 0,05 é um valor muito pequeno. O que a gente costuma fazer é o seguinte. A gente converte ampere para miliampere. E aí, fazendo isso, para fazer essa conversão, a gente faz o quê? A gente pega o ampere, multiplica por 1000, e aí a gente tem o valor da corrente em miliampere. Então, a gente pode falar que a corrente é igual a 5 miliampere nesse caso. E aí, eu queria mostrar para vocês agora lá no Tinkercad
Como é que a gente representa esses circuitos aí? Só um momento. Acho que vocês já tiveram contato com o Tinkercad, segundo o Vinícius. Vou criar um novo circuito aqui. Pegar, por exemplo, essa protoboard. Pegar uma fonte. Beleza? Uma fonte, que é essa bateria. E aí eu vou pegar aqui essa resistência, vou pegar essa resistência aqui também. Isso aqui são resistores. Percebe que eles têm umas faixinhas de cor? Essas faixas têm significado. Eles indicam a resistência desse resistor. Então é muito comum, quando você estiver mexendo com o Arduino, você saber identificar essas resistências. A gente vai ver isso mais pra frente. É lógico que hoje você tem softwares que fazem isso para você, mas talvez você saber identificar ali rápido na hora é legal. Por isso que a gente tem essas resistências com essas faixinhas aqui, ó. Percebe que se eu mudar o valor aqui para 220 ohms, a faixa muda. Se eu mudar aqui, esse resistor que vai ser agora de 330. Ali, ó, tá mudando as cores dele. Beleza. Vocês já viram como funciona a conexão de uma protoboard? Ou não? Me ajuda aí, Vinícius. A galera já viu? Não. Não? Tá, eu Não. vou dar um viés rápido aqui, ó. Percebe que a protoboard ela tem vários furinhos. Esses furinhos indicam as conexões da protoboard. Então é o seguinte, se eu coloco o mouse aqui em cima, ó, percebe que ele liga para mim entre os pontos todos esses furinhos. Isso quer dizer o quê? Que todo mundo aqui está ligado em série, certo? Então todos esses furos aqui estão ligados em série. Os furos de uma mesma coluna estão ligados em série. E os furos em colunas adjacentes estão ligados em paralelo. Então, se você posiciona o mouse aqui, você percebe que eles estão ligados em série, porque está tudo na mesma coluna. Agora, percebe que tem uma barra aqui, ó, no meio. Isso quer dizer que tipo, a protoboard está dividida em duas. Então a galera que está aqui em cima não conversa com a galera que está embaixo. A não ser que você venha aqui e faça uma conexão. Ó. Por exemplo, você conecta um fio desse ponto a esse. Agora, percebe que tipo, todo mundo está ligado em série. Esse ponto aqui ligado em série com todo mundo, ó, de 1A até 1J. Todo mundo ligado. E se você conecta aqui, também você tem conexão em série nessa coluna toda. Agora, por exemplo, nessa coluna aqui, ó, não está todo mundo em série, porque não tem pontos em comuns. A gente não conectou nenhum fio ali. Então, dado isso, eu vou representar aqui como seria uma conexão em série. Pode ficar um pouco meio confuso agora. Só que, como eu disse, a ideia nessa aula é que você tenha uma visão geral do conteúdo, para que na apostila você consiga praticar. E aí, por exemplo, eu vou representar esse circuito aqui em série. Beleza, eu vou posicionar esse resistor aqui. Esse aqui. Ok. E aí, ó, eu vou conectar esse terminal negativo da bateria aqui nesse negativo. Terminal positivo no positivo. Tem uma ideia da aula, beleza, 10,5. Positivo no positivo, negativo no negativo. E aí, para eu fazer agora a ligação desses resistores com a bateria, o que vocês acham que eu devo fazer? Alguém tem uma ideia de como é que eu conecto esses resistores na bateria? Por meio desses fios, desses buraquinhos aqui. Ó. Pelos fios? Isso, pelos fios. Sim, mas assim, qual por exemplo, esse daqui, esse 28, onde é que eu tenho que conectar ele? 28, conectar no positivo? Pode ser no positivo ou no negativo, né? Então você pode puxar para cá. E aí... Isso. E aí agora, para fechar esse circuito, o que tá faltando? Deixa eu só mudar essa coisa. Esqueci o nome daquele negócio de chuveiro, uma resistência? Tem, né? Uma resistência. Ó, a resistência, ela é importante pro circuito. Só que assim, ela já tá aqui, ó. Esses resistores, eu falei de uma maneira um pouco rápida, eles são resistência. Eles são representação da resistência. Só puxar pra Precisa de um lugar para o circuito ir, para fechar o... Isso, ele tem que fechar em algum ponto. O que vocês acham? Onde que tá faltando ele fechar aqui? Tipo, ó, aqui eu conectei o positivo. Tá faltando alguma outra conexão. Qual que é ela? A negativa. A negativa. Então, tipo, eu puxo a conexão negativa. Opa, peraí. Eu puxo a conexão negativa. Conecta no positivo e o outro conecta no negativo. Isso. E o outro conecta no negativo. Já agora, mais ou menos. Agora eu entendi. Sacou? Isso. Então, tipo, você tem aqui, ó, a representação desse circuito. Você pode, por exemplo, notar a partir desse aqui, ó. Só desconsiderando esse terceiro resistor. Quer ver? Vamos colocar ele ali, ó. Que aí fica igualzinho.
Vamos colocar mais uma resistência aqui, que a gente pode falar que é exatamente igual. Escolher um valor para 250. 250 ohms. E aí o que a gente vai fazer? Conectar os terminais em série. Vamos virar ele aqui. Beleza. Conecta aqui. Onde é que eu tenho que colocar o fio preto agora, galera? Para fechar esse circuito? No meio? Na ponta esquerda ali, na última resistência? No meio ou na ponta esquerda? O que vocês acham? Acho que é no meio. Ó, no meio? Não, a ponta esquerda tá diferente dos dois da ponta direita. Então é a ponta esquerda. Isso, na ponta esquerda. Mas o motivo é o seguinte, tipo, se você conecta aqui na ponta direita, ó, o que vai acontecer? Alguém sabe o que está acontecendo aqui? Não. É que se vai conectar na esquerda, da direita vai vir a carga positiva, aí da esquerda negativa, alguma coisa assim? A ideia é o seguinte, se você conecta aqui na ponta esquerda, você está literalmente ignorando esse resistor aqui, ó. Tá falando que ele não está presente no circuito. Porque para que você conecte um componente no circuito, você tem que fazer a conexão de ambos os lados. E aí, se você vem cá e simplesmente conecta aqui, esse lado aqui não tem nada. Então o circuito vai estar fechado só entre esses resistores aqui. É como se você estivesse ignorando ele. Agora, se você vem cá, coloca o resistor, pega esse... Liguei o vídeo, as ideias. Você vem cá e coloca aqui, ó, o que você vai estar fazendo? Você está fechando o circuito. E então você tem agora 3 componentes resistores ligados em série. Beleza. E para fazer a conexão em paralelo, o que vocês acham que a gente deveria fazer aqui? O que tem que mudar? Ó, percebe que em paralelo os componentes têm que estar no mesmo ponto. O que a gente tem que mudar então? O que vocês acham? Em vez de voltar lá no circuito paralelo. Aqui, ó, o circuito paralelo seria essa representação eletrônica. O que tem de diferente nesse circuito? Tá? Esse circuito aqui ligado ao componente em série. Tá? Esse circuito aqui que está ligado em paralelo. O que vocês notam de diferente nisso? Ó, nesse circuito aqui, quantos pontos estão ligados em comum? Por exemplo, a perna desse resistor está ligado em quantos pontos em comum com esse? 1 ou 2? Tem quantos pontos em comum? Um ponto em comum. Um ponto em comum. Aqui, ó. A perna desse resistor está ligada a essa. Já a outra perna do resistor está ligada na fonte. E a outra perna desse resistor aqui está ligada em outro resistor. Então, se tem só um ponto em comum... esse resistor tá ligado ao outro resistor. Isso. Então, tipo, se tem só um ponto em comum, é série ou paralelo? E aí, galera? Um ponto só em comum. Série ou paralelo? Paralelo. Paralelo não, galera. Sério, pô. Se você tem um ponto em comum, é sério. Agora, se você tem, por exemplo, aqui, ó, 2 pontos em comum... Para fazer o paralelo no Tinkercad era meio que colocar um em cima do outro. Isso, cara, exatamente. Exatamente. Por quê? Se você coloca um em cima do outro, você vai ter aqui, ó, esse cara aqui em paralelo com esse, que vai estar em paralelo com esse. Você tem, tipo, 2 pontos em paralelo. Então, se você vem cá, faz isso aí. O camarada falou agora. Por exemplo, aqui, ó. Colocar todo mundo um em cima do outro. O que você está fazendo? Tem quantos pontos em comum agora de um resistor para o outro? E aí, gente? 3? Quantos pontos? 2. Tem 2. Não, por exemplo, eu entendi. 3 porque vocês estão pensando no resistor como um todo, mas desse resistor para esse resistor aqui, ó. Só entre esses dois. 2 pontos em comum. Então você vem aqui, faz a conexão. Agora, esses caras estão conectados em paralelo. Diferentemente do outro caso. Então, se você vir cá e elimina um resistor, a participação desses 2 resistores aqui ainda influencia no circuito ou não? Sim. Porque foi o caso da lâmpada que a gente viu lá, né? Tipo, se a gente tira uma lâmpada, as outras 2 lâmpadas ainda continuam funcionando. Certo? Entendi. Entendeu? Agora, pensando nesse caso aqui, ó. Esses componentes... Quer ver? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar esse aqui em paralelo aqui em cima. E aqui embaixo eu vou fazer um em série. Vou vir cá, vou colocar esse resistor componente aqui. Esse resistor aqui. E vou colocar esse resistor aqui também. Beleza. Agora eu vou pegar essa fonte. Jogá-la aqui.
Negativo, positivo. Vou dar a cor aqui para vermelho. Preto. E aí vamos lá. Conectar aqui. Black. Esse circuito aqui, galera, tá em série ou tá em paralelo? O que vocês acham? Esse circuito aqui de baixo. Ó. Percebe que agora tem dois circuitos. Tem tanto esse circuito aqui de cima e esse aqui de baixo. O de baixo tá em série. Isso, a gente já sabe que o de cima tá em paralelo. Agora o de baixo tá em série por quê? Porque Eles só estão tem um separados? ponto em comum entre as resistências. Isso, exatamente. Só tem um ponto em comum entre eles. E qual seria esse ponto em comum, por exemplo? Por exemplo, entre os resistores, qual que seria o ponto em comum? É os que estão na mesma coluna. É o do Isso. Exatamente, os que estão na mesma coluna. Então aqui, ó, esse ponto aqui está comum a esse resistor, e esse resistor tem um ponto em comum com esse. Mas esse resistor aqui, ó, não está comum com o outro resistor. Então, ele estaria comum só se a gente viesse cá e colocasse aqui, ó. Aí estaria comum. Mas agora, como o resistor está ligado aqui, isso é um circuito em série, pois existe somente um ponto em comum entre eles. E aí agora, se eu venho cá e tiro esse resistor, o que acontece? Vai ter passagem de corrente no circuito? Continua tendo ou não? Não, Por que não? porque eles não se conectam negativo com positivo. Porque Isso. aquele estava fazendo a conexão. Exatamente, esse resistor estava fazendo o quê? Ele estava fazendo a conexão entre os outros dois componentes. Agora você vem cá, literalmente vem cá e tira ele, acabou. Não tem mais corrente passando no circuito. Agora, diferentemente desse aqui, você vem cá e tira esse, ainda existe corrente no circuito. Essa é a ideia geral que eu estou tentando passar aqui para vocês. É lógico que quando vocês lerem a apostila, tudo isso que eu estou falando vai fazer um pouco mais de sentido. O Vinícius já mandou a apostila pra gente, eu tenho imprimido aqui em casa. Ó, legal, cara. Muito bom. Fico muito feliz com isso. Sério mesmo. Legal. Ele mandou, foi uma das primeiras, a primeira, nem tinha começado as aulas ainda, ele mandou a apostila. Bacana. Legal. E aí, tipo, lá nessa apostila vocês vão ver que vai ter inúmeros exercícios explicados de uma maneira, assim, mais didática, né? Porque aqui, devido ao tempo, a gente tem que explicar de uma forma mais rápida. E pode parecer que, assim, você não está entendendo nada, mas eu acho que quando vocês derem uma lida lá, vai ficar mais claro isso aqui que eu estou falando. Então, beleza. Representação do circuito sério, representação do circuito paralelo. Beleza, tá ok. E aí, a gente tem que encerrar às 11, né? Foi o combinado. Falta meia hora ainda. E aí, vamos ver. Tá. E aí tem mais um desafio aqui, ó. O Cebolinha tá falando pra gente que quando você tem dois resistores, a resistência equivalente pode ser dada por R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Então você não precisa de usar aquela fórmula estranha lá de cima. Opa. Vou botar aqui. Pá, beleza. Então, você não precisa de ficar usando essa fórmula estranha aqui de cima. Você pode usar simplesmente R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Isso para quando você tem só dois resistores. Mas agora, se você tiver mais resistores, ou você faz um misto dessa fórmula aqui, ou então você usa diretamente essa fórmula aqui de cima. Pode ser meio confuso, dependendo do caso. Agora, olhando para esse circuito aqui, ó, qual a tensão do circuito sabendo que qual a corrente total do circuito? Ó, aqui a gente faz ao vivo, né? Então, só um momento que eu vou editar isso aqui. Fazer o seguinte, ó, qual é a corrente? A corrente. Gente, ao vivo acontece essas coisas. Da atividade. Isso, qual é a corrente total do circuito, sabendo que a tensão da fonte é 5 volts, beleza. E aí vamos voltar para lá, beleza, vamos pensar isso aqui tudo, que a gente já viu. Choque. A gente tem vários convidados especiais aqui hoje. Né? Aqui também, já viu isso aqui. E lá para testezinho do circuito misto. Ó, olhando aqui, gente, vocês acham que o circuito está em série ou paralelo? Tem um ponto ou dois pontos em comum? 1100 volts, tá ligado a 400 volts, não tá? Como é que é? Repete, por favor. O 1100 volts está conectado a 400 volts, certo? Isso, só que você usou uma palavrinha errada. Não é volts. Nesse caso aqui é o quê? Desculpa, esqueci. É a letra grega. Isso, ohm. Isso aí, a letra grega. Isso. Mas você falou certo. Desculpa aí. Não, tranquilo, tá certo. Ó, 1100 tá ligado a 400.
Só que eles são ligados em série ou paralelo? O que vocês acham? Em série? Em Por série. quê? Por que em série? Porque tem um ponto em comum entre as resistências. Exatamente. O ponto em comum seria esse aqui ou esse aqui? O da esquerda ou da direita? Da- Porque a esquerda tá conectando da com a direita. Isso, da direita. Porque aqui no meio, ó, não tem nenhuma resistência, tem só um fio. Esse fio aqui está Uhum. conectando a outra resistência de cima. E aqui, ó, nesse ponto aqui. Esse ponto aí não tá ligado aos fios. Isso, tá ligado às outras duas resistências. Só que ele tá acontecendo aqui é o seguinte, ó. Você tem um paralelo de séries. Tá meio confuso isso. Mas a ideia que eu tô querendo passar aqui para vocês é o seguinte. Pra você analisar esse tipo de circuito, ele tá tanto em série quanto em paralelo. Por quê? Você tem esse componente aqui ligado em série com esses dois. Ó, esses dois aqui estão ligados em série, só que estão ligados em paralelo com esse aqui. E aí, para você analisar esse tipo de circuito, você vai ter que olhar sempre para os componentes mais distantes da fonte. Então, se a gente tem a fonte aqui, mais distante possível dele é o 1100 e o 400. O 400 e o 1100, como vocês mesmos disseram, eles estão ligados em série. E aí você pode representar, então, fazendo a soma dos componentes, né, que a gente viu. Quando está em série, a gente soma as resistências. E você tem o quê? 1100 com 400, tem 1500. E aí agora você tem uma resistência de 1500. Agora, olhando para essa figura aqui do lado, eles estão em série ou paralelo? Paralelo. Aí, paralelo, certo? Por quê? Aqui os dois pontos estão em comum. Uhum. Então, beleza. E agora, para você resolver isso aqui, a gente viu anteriormente que é só você fazer a multiplicação dividido pela soma. Então, agora você tem uma resistência total equivalente de 250 ohms. Então, para descobrir agora a corrente, o que a gente faz? Que fórmula que a gente tem que aplicar? Para saber a corrente. Para saber a corrente. Isso. Pensa aí um pouquinho. A corrente é igual a outro volt dividido pela resistência? Isso, exatamente. Simplesmente é só você manipular essa fórmula aqui, né? Você passa o R dividindo. Só inverter. Isso, só inverte. Você passa o R dividindo, então você tem tensão dividido por resistência, você vai ter a corrente. Então vamos fazer isso, ó. A tensão, como é 5 volts, a gente tem o 5 aqui, igual a 250 vezes I. E então é 5 por 250, que vai dar 0,02 ampere. Para passar isso aqui para miliampere, a gente viu no slide anterior, é só a gente fazer o quê? A gente vai multiplicar por 1000. Multiplicando isso aqui por 1000, a gente tem 20 miliampere, a corrente total que circula no circuito. Novamente, estou repetindo aqui. Deve estar muito confuso para vocês. Não, Pierre, não estou entendendo nada que você está falando. Não, dá dando para entender. Não, é porque, tipo, talvez tenha pessoas aí que não estejam entendendo o que eu esteja dizendo. Mas como eu disse, tipo, eletrônica envolve matemática, envolve física. E isso está tudo muito mais bem explicado na apostila. Como que nosso tempo é curto, eu tenho que passar meio atropelado por essas operações. Então, assim, se você quiser dar mais um detalhe a mais, lê a apostila que vai ter isso explicado de uma maneira mais bem detalhada. Mas, tipo assim, tem muita gente que não quer falar aí, que tem vergonha de alguma coisa, mas não precisa ter vergonha, não, hein? Isso mesmo. Tipo, se você tá com uma dúvida aí, cara, pode desmutar o microfone e falar, ó, não entendi esse passo, se quiser, a gente volta, sem problema nenhum. A ideia dessa aula aqui é justamente para isso, porque, por exemplo, esse conteúdo aqui vocês acham muito fácil na internet. Só que, diferentemente de vocês acharem essa aula aqui no YouTube, é que aqui vocês têm a oportunidade de tirar dúvida. Então, se você não entende um conceito, você pode desmutar seu microfone e falar, ó, não entendi tal coisa. Aí eu venho aqui e repito. Porque tudo isso daqui tá disponível na internet. Vocês nem precisariam de estar vindo aqui nessa aula se o intuito fosse literalmente só aprender circuitos. Vocês poderiam ver uma aula no YouTube. Só como aqui vocês têm a presença não só de mim, de professor, como também dos monitores, vocês podem perguntar. Essa é a ideia dessa aula. Você trabalha nessa área? Cara, vou te falar, eu cheguei a mexer com eletrônica quando eu terminei o ensino médio, e aí eu vi que eu queria algo mais voltado para programação, então eu mudei para engenharia de computação. Só que, assim, eu venho tendo a eletrônica hoje como um hobby muito legal, porque, tipo, eu ainda mexo com Arduino. Por exemplo, no ano de 2019, que foi ano passado, eu participei de enxurrada. Então, assim, a eletrônica virou como se fosse um hobby. Desde o nono ano você entrou no Cefet? Não. Eu entrei no Cefet depois do ensino médio. E aí eu comecei fazendo um técnico depois do ensino médio. E aí, depois disso, eu mudei para graduação de engenharia de computação, porque eu percebi que eu acho que a área de computação estava mais para minha área, sabe, do que a eletrônica. Porque a eletrônica você mexe muito com componente, com hardware. Eu queria, assim,
eu queria ter essa noção de hardware também, só que eu queria ter uma noção de programação a mais. Uhum. E apesar da eletrônica você ver isso, em engenharia de computação eu achava que isso era mais bem explorado, então decidi mudar de área. Apesar disso, eu ainda venho tendo eletrônica como hobby, como eu disse, tipo, o Arduino eu ainda brinco muito, então assim, o que eu tô te mostrando é, tipo, mesmo que você não esteja na área de eletrônica, ela ainda é útil para você, porque, tipo, você pode aplicar em outras Porque você vai usar alguma coisa de eletrônica na sua vida ainda. Isso, exatamente. Eu posso usar ou na minha vida ou então na minha área de estudo de engenharia de computação também. Então, assim, é algo bem interessante mesmo. Uma área de estudo que, assim, só cresce hoje em dia, que eu acho dificilmente tipo, vai parar de crescer, porque hoje tudo é voltado à tecnologia, e um profissional Igual. que sabe esses conceitos, ele está bem qualificado, entendeu? Igual dessas 19 pessoas que tá aqui, pelo menos umas 17 sonham em fazer alguma coisa lá no Cefet, estudar lá, fazer alguma coisa. Com certeza, com certeza. E aí, tipo, a galera que pretende estudar no Cefet ou em qualquer outro curso técnico, saber esses conceitos aqui é interessante, porque se você quer fazer engenharia ou algum técnico, esses conceitos de eletrônica vão estar presentes na sua área. Então, assim, apesar de você estar vendo aqui, pô, por que eu vou aplicar essas contas que você está fazendo aí? A aplicação disso, ela existe. Assim, a gente só não está fundamentando ela aqui porque a ideia dessa aula é passar por esses conceitos de uma maneira rápida, para que vocês possam aprofundar eles na área de robótica, que é o intuito desse curso, né? Então, assim, essa área de eletrônica tem sim suas aplicações, apesar de, assim, não estar parecendo, esse tanto de conta não parecer fazer nenhuma aplicação. Ela tem sim suas aplicações. Né? E que você vai aprendendo aí, mais você quer aprender, mais você quer saber. Isso acontece muito. Então, assim, vocês estão achando isso aqui confuso, cara? Quando vocês começarem a entender isso aqui, você vai falar, nossa, que legal, eu acho que dá para pesquisar isso aqui um pouco mais. Igual o Arthur aí, ele tá acertando tudo, que ontem a aula dele de ciências foi sobre isso. Ah, sério? Sério. Totalmente. Legal. Viu? Você Falei. tá no nono ano? Ah, Tipo assim, eu estudei isso acho que no passado e um pouco mais esse ano. Bacana. Então aí, tipo, vocês estão vendo, né? Não tem aplicação só na área de eletrônica e robótica. Então, assim, na escola, apesar da escola querer passar a noção de aplicabilidades na vida real, tipo, vocês podem aplicar isso aqui agora para vocês que estão no ensino fundamental e ensino médio na física, por exemplo. Acho que vocês viram isso em ciências, né? Esse comentário. Então, assim, tem lá suas aplicações. Tipo, tudo que funciona hoje está fundamentado nisso aqui. Então, se você quer saber como trabalhar com esses componentes, ou como montar um robô, como, sei lá, mexer numa placa de um computador, saber esses conceitos aqui é interessante, entendeu? Porque o que diferencia é fazer uma bomba de bombear água. Não, tá, uma bomba de água, entendi. Achei que era uma bomba real. Entendi. E aí, o que eu tô falando é isso, cara. Tipo, o que diferencia, o que vai diferenciar no futuro um profissional bom de um profissional ruim é a base. Não só a base, tipo, a casca como um todo, sabe? E tudo isso que a gente tá falando aqui influencia. Então, assim, você pode estar achando que não, mas tem sim suas aplicabilidades. Então, é isso que eu queria deixar claro aqui. E aí, você pode estar achando que minha aula tá desinteressante ou que não tá dando para pegar algum conceito, mas tudo isso tá explicado de maneira legal na apostila. Então, você pode até, tipo, acompanhar a apostila e pegar com uma outra aula no YouTube. Eu acho que esse tipo de aprendizado é bem bacana. E para começar em Arduino, vocês têm que... Eu adorei a aula de hoje. Deu para entender tudo, praticamente. Bom, valeu, cara. Legal. E aí, então tá, a gente passou aqui pelo circuito misto. Eu fiquei muito feliz com esse comentário, senhor. A gente passou pelo circuito misto. E agora a gente vai ver um último conceito dessa aula, só para encerrar. A aula foi boa. Falta 10 minutos só para a gente terminar, que vai ser a tabela de cores dos resistores. Quando eu mostrei aqui para vocês no Tinkercad, esses resistores aqui, deu para ver que eles têm essas faixazinhas, né? Que, tipo, por exemplo, esse aqui tá laranja, laranja, marrom. Esse aqui tá vermelho, vermelho, marrom. E essas faixas aqui, ó, se eu mudar o valor de resistência delas aqui, por exemplo, vou colocar aqui, ó, 2.500, percebe que muda. Vai mudando a cor, né? Vai mudando então, de acordo com o valor. Isso, vai mudando de acordo com o valor de resistência. Então, se eu venho aqui, agora, na nossa tabela de cores, a pantera rosa já estragou a brincadeira. Aí aqui, ó, a Pantera Rosa está falando o seguinte, ó, a faixa de tolerância é um importante parâmetro para a decisão de projetos. Por que isso acontece, gente? Suponhamos que eu tenha... desculpa, eu acabei atropelando. A faixa de cores é o seguinte, cada faixa representa
um número. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, preto, marrom, vermelho. E aí você tem, ó, preto, na primeira faixa representa o 0, marrom 1, vermelho 2, 3, 4. Aí, beleza. Segunda faixa também representa um valor numérico. Terceira faixa depende. Ou ela vai ser um multiplicador, que está representado aqui também desse lado da tabela, ou então ela vai ser mais uma faixa. Para resistores de 5 faixas, você costuma ter uma precisão maior, né? Então, se você está falando aí de resistores de 5 faixas, como você tem um maior número de faixas, você consegue representar mais valores de resistência. Porque cada cor está atrelado a um número, então se você tem mais faixas, você consegue representar mais um valor de resistência. E aí entra o comentário aqui da Pantera Rosa, que é da Pantera Cor-de-Rosa, que é a última faixa, que representa justamente esse valor de tolerância, ou seja, a faixa de variação que vai estar variando a resistência desse resistor. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, dourado varia em mais ou menos 5% e prateado varia em mais ou menos 10%. E aí a Pantera Cor-de-Rosa está falando o seguinte: a faixa de tolerância é um importante parâmetro para a decisão de projetos. Vinícius, você está me ouvindo agora? Vinícius? Eu acho que ele tá sem som, nossa, Tá desde aquela hora. Ah, tá. Então ele só tá conversando lá no chat. Não, tranquilo. É que eu pedi para a participação dele aqui, mas você não pode falar, beleza. Ele mandou há 7 minutos, famoso misto. Famoso misto. E aí, o que eu tô falando aqui, galera, é o seguinte: tipo, essa faixa de tolerância é importante por quê? Porque quando você vai comprar um resistor, você for numa loja de eletrônica e comprar um resistor, o resistor não vai ter exatamente esse valor aqui, ó, por exemplo, 1400. Esse resistor aqui, dificilmente ele vai ter exatamente 1400 ohms de resistência. Ele vai estar variando. E essa faixa de variação é interessante você saber, porque se você coloca no seu circuito um resistor que varia muito a resistência, isso pode trazer consequências para o seu circuito. Por exemplo, você planejou, a partir daqueles cálculos que a gente fez, que a resistência ideal para o seu circuito deveria ser 1400 ohms. Só que aí ele varia, sei lá, 10%. Então, se ele varia 10%, você está considerando que um valor de resistência de 1300 ohms é considerável para ele. É um valor possível para ele. Você está considerando que 1300 ohms na faixa de variação de 1400 é um valor possível. Só que se você coloca 1300 ohms no circuito, é diferente você colocar 1400 ohms. Então, é isso que a nossa faixa de tolerância está falando. Essa última faixa indica justamente isso, o quanto está variando a resistência de um resistor. E eu trouxe uns exemplos aqui, ó. Por exemplo, esse código de cor aqui: vermelho, marrom e dourado. O que isso aqui representa? Eu vou fazer esse daqui primeiro e depois nos outros vocês me ajudam, beleza? Vamos lá. O vermelho. A primeira é 2, o segundo também é 2, por quê? Estou olhando aqui, ó. 2, 2, vermelho. E aí eu faço multiplicação vezes 10, por quê? Multiplicador marrom num resistor de 4 faixas é a terceira faixa. Eu faço vezes 10. Isso aqui vai dar, então, 220 ohms. Isso é o quê? É o valor que esse resistor indica. Só que é exatamente essa resistência que ele vai ter? Não. Porque a gente tem uma faixa de tolerância. A tolerância, como ela é representada pela faixa dourada, ele tem mais ou menos 5% de tolerância. Isso quer dizer o quê? Que a nossa resistência pode variar de 209 a 231 ohms. Alguém saberia fazer essa conta? Como é que eu faço? Como é que eu faço essa conta? Como é que eu achei esse 209 e esse 231? Alguém sabe? Tem ideia? Você pode aumentar 5% e diminuir 5% de 220? Isso. E para fazer isso, a gente faria 5% de 220. E aí, como a nossa participante disse, você vai simplesmente tirar 5% de 220 e acrescentar 5% de 220. Então, a resistência desse resistor não vai ser 220 ohms. Ela está variando de 209, pode ser 220. Pode ser 220. Só que o indica... falou. Boa, Nossa participante. Tranquilo. Beleza. Foi mal. Desculpa aí, mas tranquilo. falar. Foi mal. Eu As não vozes tive enganam. Aí o que eu tava falando era o seguinte, tipo, como varia de 209 a 231, o valor de 220 está ali dentro, só que não vai ser exatamente 220, porque a gente tem essa taxa de variação. Então aí, galera, agora eu trouxe mais um resistor. Oi, pode falar. Isso lembra mais ou menos a fonte dos computadores, né? Que vamos supor que seja 500 watts, mas não necessariamente você compra e vem com 500 watts. Pode ser um pouco menor, dependendo da marca ou da qualidade da fonte. Exato. Tipo, pode estar variando, só que a questão é o seguinte, eu entendi que você fez esse paralelo com a questão das fontes, só que ali nas fontes a gente tem um outro conceito, que é a questão da potência, que não vai dar pra gente ver nessa aula, mas também está explicado lá na apostila.
que seria a tensão multiplicada pela corrente. Aí teria aquele valor lá, watts. Seria esse valor de potência aí. E aí, como dito o nosso colega, quando você compra uma fonte de computador, não vai ser exatamente os 500 watts que ela vai estar entregando. Geralmente ela está entregando um pouco mais ou um pouco menos. Geralmente um pouco menos do que um pouco mais. E aí, tipo, exatamente essa tolerância é importante por causa disso. Tipo, você tem que saber o tanto que está variando ali o componente que você está comprando, entendeu? Isso é importante para o seu projeto. E eu trouxe aqui agora mais um resistor. Vocês poderiam me falar como é que eu faço para achar a resistência dele? Como é que eu faço? Ó, tem uma faixa azul ali. Azul. Azul representa o quê? Azul que é 16. 6. Peraí. Violeta 7. 7. E o multiplicador? Marrom tá na terceira faixa, né? Ou tá na quarta? Ó, a gente tem um resistor de 4 faixas. O marrom, nesse caso aqui, ele representa a terceira faixa de um resistor de 4 faixas. Então esse é 1. E o dourado, que é a quinta, né? A quinta? Isso. É a quarta. Dourado é a quarta, né? Isso. Vezes 1 daquela letra. Tá, então vamos lá. A gente tem aqui, ó, 67 vezes quanto? 67. Vocês conseguiram sacar? Calma, o marrom vai Vezes ser o multiplicador ou a terceira faixa? Tá, vamos lá. A gente entende a dúvida de vocês, ó. A gente tá olhando para um resistor de 4 faixas. Então, um resistor de 4 faixas, as duas primeiras indicam os números e a terceira indica o multiplicador. Beleza? A terceira indica o multiplicador. Então, o marrom vai ser o quê? Naquele caso. Multiplicador ou algarismo? Aqui, o Pedro saiu, porque a internet dele caiu. E falou que tá no finalzinho, aí não tá dando para entrar. Então, ele mandou agradecer todo mundo, falou que deu para entender bem a matéria. Ah, beleza. Então vamos finalizar rapidinho aqui, porque realmente só falta 1 minuto para encerrar a aula. E aí, o que eu tô falando aqui é o seguinte, ó, tipo, você tem um resistor de 4 faixas. As duas primeiras indicam os valores do algarismo. A terceira vai indicar o multiplicador, um resistor de 4 faixas. Então, você faz 67 vezes 10, e aí você tem 670 ohms de resistência. Como é uma faixa dourada, a última, você fala que a tolerância é de mais ou menos 5%, e com isso a resistência varia. 10. Isso, aí com isso a resistência vai variar, de um valor mínimo até um valor máximo. Como você acha esses valores? Tirando 5% de 670 ou acrescentando 650. Isso aí já deu para entender muito bem. Isso, é legal. Então, vamos só para mais um aqui. Esse daqui já tem Essas cores tem na apostila também, não tem? Tem na apostila. Tem na apostila. Então, também para quem quiser, é só voltar lá no começo do grupo, que tem um link lá da apostila. Ah, bacana. Valeu. Então, aqui agora, olhando para esse aqui de 5 faixas, a gente tem aqui a primeira faixa 2, segunda 3, 6, né? Como é que eu tô achando esses valores? Estou olhando aqui, ó, vermelho 2, laranja 3, azul 6. Então, você tem aqui 236 vezes 100, por quê vezes 100? Porque a quarta faixa aqui agora vai estar indicando o valor de multiplicação vezes 100, igual a 23.600. Você pode indicar isso aqui como 23.6K também, porque o K representa 1000. E aí você tem a tolerância de mais ou menos 5%, então o valor da resistência varia de 5% para cima ou 5% para baixo. Você tem a resistência variando de 22.42K até 24.78K. E agora, um último exemplo. Eu gostaria que vocês fizessem o último exemplo para a gente encerrar a aula. Como é que a gente faria aí? Tá bom, então 5 quer dizer o verde, azul verde. Quer dizer o 6. 6. O branco nós nem tinha falado. O branco vai pegar a terceira faixa, né? O 9. O branco pega a terceira faixa, só que nesse caso aqui ele é um resistor de 5 faixas, né? E aí, tipo, ele é algarismo ou multiplicador nesse caso? Aqui, acho que ele é algarismo. Algarismo, isso. Acho que ele é algarismo. Algarismo. Então, o que vai multiplicar vai ser o laranja? Isso, exatamente. Então, a gente tem aqui, ó. Boa, isso mesmo. Um K. Ó, isso, exatamente. A gente tem aqui, ó, 5, 6, 9 do branco e o laranja multiplicando por 1K, que é 1000. Então, você tem aqui, ó, 569.000 de resistência. É um resistor muito resistente. Muito forte. Isso. E aí, você tem uma tolerância de mais ou menos 10%. E aí que vem, ó, tipo, olha só o tanto que varia essa resistência. Ela pode variar de 512 até 625. Até 625.
0.9K. Deveria ter um K aqui. Então, é muita coisa. Varia muito. Então, assim, você tem que se atentar a essa última faixa. Porque ela vai estar dizendo, ó, esse resistor está variando tão muito para baixo quanto muito para cima. Entendeu? Então, você ter essa noção de variação é importante. E aí, pessoal, queria agradecer a participação de vocês. Muito obrigado. Já fazia um tempo assim, que eu não dava uma aula no Enxurrada. Eu acho que foi bom para eu relembrar os velhos tempos. Queria agradecer ao Vinícius, a todo mundo que esteve aqui presente, aos monitores, Pablo, Kendrick, que eu não sei se veio hoje, mas eu acho que ele deve estar Veio, ele tá lá embaixo. Ah, tá. Kendrick também. Então, a galera toda que veio hoje aí, é só agradecer vocês. Provavelmente a gente deve voltar com mais uma aula, pra gente ver a parte de componentes agora. A gente estaria vendo LED, push button, deixa eu ver mais um, resistor variável, que é o potenciômetro, transistor. Então, na próxima aula a gente vai entrar mais nos componentes em si, olhando cada componente e vendo qual que é a função dele no circuito. E aí eu queria pedir para vocês que, antes de ir para a próxima aula, vocês dessem uma olhada na apostila, tentando resolver esses problemas aqui que a gente apresentou hoje. Porque lá, vocês vão vendo eles, vocês vão ter uma noção melhor para a próxima aula, entendeu? Não sei como chegar seco lá. Então, pessoal, agradecer novamente a participação de todo mundo. Muito obrigado. E até qualquer hora.